Olá, amante do terror. Algo que aconteceu em 1997 intrigou todo o mundo. Uma coisa que viraria um mistério a ser resolvido durante vários anos. E, falando a verdade, até os dias de hoje. Um órgão muito importante do governo chamado NOAA, Administração Atmosférica e Oceânica Nacional, estava pesquisando sobre erupções vulcânicas no fundo do Pacífico Sul. Os pesquisadores usavam hidrofones, que são microfones que são postos debaixo da água para captar sons que possam acontecer no fundo do mar, o que pode ajudá-los a identificar algum evento estranho que venha acontecer. E geralmente são colocados vários em vários pontos. Eles estavam ouvindo aos sons que o mar fazia, quando um som alto, poderoso e muito estranho aconteceu. Esse é um dos sons mais estranhos já registrados do fundo do mar pela NOAA. E por mais que ele não seja o primeiro som estranho a ser detectado, tendo outros até mais antigos como o Upsweep em 1991, e outro mais antigo ainda, o Slowdown, descoberto em 1997. Mas esse, com certeza, foi o que mais chamou a atenção da população, sendo um dos grandes mistérios do fundo do mar, com várias teorias surgindo para explicar o inexplicável até então. Esse som foi apelidado de Bloop, porque esse é justamente o som que algo no fundo do mar fez. E ele foi tão, mas tão alto, que deu para ser escutado a mais de 3 km de distância, de acordo com o próprio site da NOAA. Só para você ter uma noção, o som do vulcão Krakatoa, o som mais alto já ouvido na história, pôde ser ouvido a mais de 5.000 km de distância. Então esse som foi tão alto quanto. Porém, o fato de ter vindo do fundo do mar e ser um som com uma frequência muito baixa fez com que o som fosse significativamente abafado, podendo só ser ouvido pelos hidrofones. Isso foi sendo um mistério não resolvido durante vários anos, com as pessoas se perguntando o que era aquilo que fez aquele barulho. Por ser um barulho, digamos, orgânico, muitos acreditavam e ainda acreditam ser de alguma criatura abissal colossal desconhecida pela ciência. O que faz muito sentido, já que mal conhecemos 5% do mar, e os outros 95% ainda permanecem desconhecidos, o que automaticamente significa que as criaturas que podem existir nesses 95% também permanecem desconhecidas. Então, o que impede uma criatura colossal de existir nessas profundezas oceânicas? Outros já acreditavam ser o som de uma baleia azul, mas a distância máxima que uma baleia azul pode ser escutada é de 500 milhas, ou seja, 800 quilômetros, o que não chega nem perto do som que o Bloop fez. Uma curiosidade para os fãs de Lovecraft é que o som foi registrado em uma região onde justamente a cidade de R'lyeh está afundada, que é onde Cthulhu está morto, ou dormindo, não tem como saber. Então imediatamente já começaram a associar o som do Bloop à cidade de R'lyeh, se perguntando se a tal casa e túmulo de Cthulhu poderia realmente existir. Outros acreditavam que poderia ser um projeto militar ultra secreto, e algo envolvendo esse projeto acabou soltando esse som absurdamente alto, mas que só poderia ser escutado pelos hidrofones, mas nada confirmado. Até que o Laboratório Ambiental da Marinha do Pacífico da NOAA, ou então PEMEL, em 2005, 8 anos depois do Bloop ter sido escutado, fez mais algumas pesquisas a respeito das erupções vulcânicas marinhas e terremotos no fundo do mar. E essa pesquisa foi feita mais ao sul da Terra, na região da Antártida. E lá, eles descobriram que, na verdade, a fonte do som do Bloop era nada mais, nada menos, do que icequakes. Traduzindo de maneira livre, terremotos de gelo, que é quando acontece o desmoronamento de icebergs maciços dentro do mar, o que acaba causando um impacto que gera um som tão forte que pode ser escutado a mais de 2.000 milhas de distância. Claro que isso não é 100% confirmado, ainda é uma teoria científica,
mas que tem provas que sustentam ela. E com os estudos sobre icebergs no passar dos anos, essa teoria foi ganhando ainda mais força. Só que, mesmo com as evidências científicas, a criptozoologia e muitas pessoas ainda acreditam que não se trata de simples icequakes, e sim de uma vasta criatura vivendo no fundo do mar. Uma criatura colossal, inclusive muito parecida com o devorador de mares que vimos anteriormente. Uma criatura colossal que ou poderia devorar tudo ao seu redor, ou que poderia ser pacífica, embora eu ache que a primeira opção é a mais plausível. Pois se uma criatura colossal existe, a quantidade de alimentos que ela precisaria teria que ser equivalente, nem que precise se adaptar para devorar tudo no seu caminho. No caso do devorador de mares, ele não devora apenas os mares, mas devora absolutamente tudo o que passa na sua frente. Quem garante que essa possível criatura chamada de The Bloop não seja do mesmo jeito? Do mesmo jeito que quem pode garantir que ela realmente pode existir? 95% do mar continua inexplorado, e até que seja totalmente descoberto, a existência dessas criaturas é uma possibilidade. Olá, amante do terror. Há um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre um misterioso barulho no fundo do mar, o qual foi apelidado de Bloop. Esse barulho se alastrou por todo lugar, com todo mundo tentando entender e saber qual era a real fonte desse misterioso som. Seria uma baleia, uma rocha, um som aleatório do fundo do mar ou uma criatura colossal desconhecida pela ciência? É claro que, dentre todas as opções, a mais notável e que com certeza chamaria mais atenção seria a de ser uma criatura colossal. Afinal, quem não gosta de monstros marinhos de quase 1 quilômetro de tamanho? Claro, isso na ficção. Na vida real, nem tanto. A prova disso é que tudo que envolve o mar e monstros que possivelmente vivem nele tendem a ganhar muita notoriedade do público, e com isso vêm as inúmeras teorias, histórias, vídeos com CGI e até mesmo batalhas. Sim, batalhas. A teoria científica mais aceita hoje em dia é de que o tal Bloop, na verdade, sejam icequakes ocorridos na Antártida, que lançariam rochas de gelo maciças no mar, que causariam um enorme impacto, gerando um barulho tão alto que daria para ser ouvido a milhas de distância. Isso ainda no fundo do mar. Mas, como eu disse no vídeo do Bloop, mesmo com estudos, muitos ainda acreditam se tratar de uma criatura colossal. E, graças a isso, uma nova criatura surgiu na internet e a chamam de Elgrammaha. Elgrammaha seria um monstro marinho em formato de serpente. Vários vídeos que mostram o tal monstro em ação puderam ser vistos pela internet. Quer dizer, eu só vi eles pelo YouTube. Se tem em alguma outra rede social, não faço a mínima ideia. O nome do canal do qual eu vi é Borizal Blois. Lá tem cerca de 4 vídeos mostrando o Grammaha. E dá pra ver a magnitude que essa criatura tem, suficiente para partir um submarino no meio sem esforço. E mesmo estando a vários metros de altura em um helicóptero, ainda não dá pra ver o corpo inteiro, só se estiver muito longe. E qual o tamanho dessa criatura? Bom, como obviamente não tem como medir a criatura de perto, o tamanho é só uma estipulação baseada no puro visual. Se estima que o Grammaha tenha por volta dos 675 metros de comprimento, quase 1 quilômetro. Para efeitos de comparação, Bloop teria cerca de 200 a 300 metros de comprimento, então seria equivalente a quase o dobro de tamanho. A parte que mais chama a atenção no Grammaha é a parte frontal, onde fica a sua face. A cabeça parece com o corpo de uma arraia. O rosto, ou pelo menos o que deduzimos ser o rosto, é estruturado em algo que lembra muito ser um sorriso. Esse sorriso enorme guarda uma extensa fileira de dentes que parece ser cerdas, finos, numerosos, afiados, pontiagudos e com certeza muito resistentes, a ponto de conseguirem partir um submarino no meio como se fosse um sanduíche. Mas claro que a sua dieta não se resume a consumir submarinos ou embarcações. Essa boca enorme é como uma armadilha mortal para baleias, orcas, tubarões e tudo o que couber nela que seja carne. Ela pode comer tanto animais marinhos grandes como as baleias, ou também pode optar pelos enormes cardumes.
embora não seja tão eficiente por conta do seu tamanho colossal, tendo que comer centenas de milhares de peixes para conseguir se sentir satisfeito. E mesmo assim, pode sobrar espaço para algum tipo de submarino ou embarcação, quem sabe? Se você me perguntar se alguma vez já tentaram matar essa criatura, eu vou responder que provavelmente, porque conseguiram descobrir que Elgram Maha tem uma pele resistente a ponto de aguentar uma explosão de bomba nuclear. Claro, existem outras formas de descobrir se algo é resistente a explosões nucleares, além de jogar uma bomba, tipo modelagem computacional, testes em menor escala, teste de impacto balístico, dentre outras coisas. Mas convenhamos, é muito mais interessante imaginar que já tentaram matar o Gram Maha com uma bomba nuclear e viram que falharam miseravelmente, não é? Mas, sendo de um jeito ou de outro, o fato é que o Elgram Maha possui uma pele resistente a bombas nucleares, então matá-lo é tão difícil quanto matar o Godzilla. Dizem que o Elgram Maha vive na mesma área em que supostamente viveria o The Bloop, e é exatamente por isso que imaginam que os dois brigariam por seu território assim que se encontrassem. Para nossa sorte, o detentor dos vídeos do Elgram Maha também publicou um vídeo sobre como essa luta seria. Eu não vou revelar quem venceria, mas pode ter certeza que seria uma briga bem violenta, que pintaria o mar de vermelho. Assim como o Bloop, Gram Maha também emite sons, só que esses sons são tão altos, tão ensurdecedores, que se forem emitidos próximos de uma embarcação, ela afundaria por si mesma, sem o monstro sequer precisar encostar nela. Ou seja, apenas com seu barulho, Gram Maha pode afundar uma embarcação, literalmente. Como dá para se imaginar, a origem da criatura colossal é totalmente desconhecida. Mas assim como o Megalodon, acredita-se que seja um animal pré-histórico que sobreviveu nas partes mais abissais do mar, se alimentando de outros monstros, de cardumes, ficando escondido e só resolvendo emergir nos dias atuais por algum motivo. Pode ser por falta de comida, ou talvez porque queira tomar o seu espaço na superfície, pois já ficou tempo demais limitado às profundezas do oceano. Por sua forma de serpente, alguns acreditam que o Gram Maha possa ter algo a ver com a tão famosa serpente do mundo, da mitologia nórdica, Jormungandr. De acordo com a mitologia, Jormungandr é uma enorme serpente, ou dragão, tão colossal que poderia dar uma volta no mundo e morder sua própria cauda. E, no Ragnarok, enfrentaria Thor no fim do mundo, causando caos e destruição que se alastraria por todos os 9 reinos. Mas isso não passa de uma mera comparação, afinal, as duas únicas coisas que o Gram Maha tem em comum com a Jormungandr é o fato das duas serem serpentes e serem colossais. Tirando isso, mais nada. Isso é basicamente tudo de informação que se tem sobre o Gram Maha. Eu demorei para fazer esse vídeo porque achava que eventualmente mais informações além do tamanho e aparência surgiriam. Mas a verdade é que eu acho que dificilmente vai sair qualquer tipo de informação adicional que seja muito mais relevante. Mas, de qualquer jeito, é interessante de se ver as coisas que o mar pode esconder. E mesmo que o Gram Maha não seja real, com toda certeza, alguma coisa parecida pode existir nesse vasto oceano, que a ciência ainda desconhece totalmente.